Eu sou a Lilian e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre como foi construída a igreja, principalmente nos primeiros séculos. A igreja primitiva sofreu muitas perseguições. Uma igreja que não tivesse inspiração divina provavelmente teria sucumbido há muitos séculos. Estamos falando de 2000 anos e muitas perseguições. Nós falamos da perseguição dos judeus, mas pior ainda era a perseguição do Império Romano. Veja, o Império Romano tinha seus deuses, a mitologia romana é muito rica, e ela era par da mitologia grega. Então você tinha deuses de tudo quanto é tipo, sempre com características antropomórficas, ou seja, características, qualidades e defeitos humanos. Nero, por exemplo, ele botou a culpa, ele mesmo botou fogo em Roma, e os ventos pioraram a situação. Ele queria só queimar uma parte, no final queimou 2/3 da cidade, no ano de 64, e botou a culpa nos cristãos. Daí piorou ainda mais a perseguição aos cristãos. Para vocês terem uma ideia, São Pedro foi crucificado e São Paulo decapitado. Nero era um cara assim tão mau que ele prendia, crucificava o cristão, passava a piche e ainda botava fogo à noite para iluminar Roma. O tipinho. Tito veio depois, ele era um general, filho do próprio imperador Vespasiano, que no ano de 70 destruiu a Judéia, os judeus, fez o cerco a Jerusalém. Quando conseguiu entrar, ele destruiu o templo de Jerusalém, acabando assim com esse templo. Até hoje não tem mais o templo de Jerusalém, tem só o muro das lamentações, né? A única coisa que sobrou. Inclusive, se vocês forem para Jerusalém, o que existe no lugar do templo, onde era o templo, é uma mesquita muçulmana. Por isso toda essa confusão aí, judeus, muçulmanos, na cidade de Jerusalém. E tem uma terceira parte, claro, da cidade de Jerusalém, que você tem a parte cristã. Voltando a Tito, Vespasiano era o imperador, era o seu pai. Ele assumiu o cargo depois que Vespasiano morreu. Ele não durou muito. Seu irmão Domiciano assumiu o lugar dele. E Domiciano era nível hard, tá, gente? Ele era um Calígula em termos de perseguição aos cristãos, porque ele queria reforçar o culto ao imperador como uma divindade. Além da obrigação de cultuar os deuses romanos, ele exigia o culto a ele. Então, ele não perdoava e matava e queimava, e não era uma pessoa muito fácil. Nesse período todo, depois da morte de Domiciano, vieram vários outros imperadores de pouca importância, mas sempre com esse mote de perseguir os cristãos. Os cristãos viviam cada vez mais escondidos, não se identificavam por medo das represálias, muitos eram mortos quando identificados, até que surgiu a figura de Diocleciano. Diocleciano foi um general muito estratégico. Quando houve a morte do imperador anterior, ele foi colocado como imperador. E ele percebeu que era preciso trabalhar essas relações, porque havia muitas insurreições e muitas revoltas no Império Romano como um todo. Ele era muito favorável aos deuses romanos, Júpiter principalmente, e ele então fez o quê? Ele fez a tetrarquia. Ele tinha uma pessoa de muita confiança dele, o Maximiano, e ele ficou com a melhor parte do império, que seria a parte oriental, e deixou Maximiano cuidando da parte ocidental, Britânia, Gália, etc. Isso foi muito bom. Ele percebeu que segurou muitas revoltas e muitas rebeliões, tanto ele tomando conta de uma parte do império, quanto Maximiano cuidando da outra parte do império, que ele criou um conceito de tetrarquia, no sentido de ele e Maximiano eram os Césares, portanto, imperadores, e
Constâncio Clório, na parte ocidental, e Galério, na parte oriental, ficariam como augustos, ou seja, consagrados a serem como imperadores também, mas meio que subordinados a Diocleciano. Então, essa tetrarquia funcionou muito bem, até que Diocleciano ficou muito doente em 305. Então, ele decide se aposentar e pede que Maximiano faça o mesmo. Então, Maximiano e Diocleciano se aposentam, sobe Constâncio no Ocidente e Galério no Oriente. Mas vamos às consequências dessas perseguições pelo Império Romano. Essa era, século II e século III, foi chamada da Era dos Mártires, para vocês terem uma ideia, a quantidade de gente, de comunidades que morreram por conta dos imperadores. Além das disputas entre eles, e vários eram traídos, mortos, para que outros sucedessem como imperador, comunidades inteiras eram jogadas nos coliseus, eram queimadas nos postes, era uma loucura. Para vocês terem uma ideia, sucessores de Pedro, ou seja, os papas que vieram depois, mais de 30 foram martirizados. Mas mesmo assim, uma igreja que tem uma origem divina, ela não vai acabar, ela não vai ser derrotada. E a igreja continuou se estruturando, a igreja continuou organizando as suas liturgias, os seus ensinamentos. O catecumenato, por exemplo, é a iniciação à vida cristã. Naquela época eram 3 anos, então a pessoa aprendia as questões, aprendia todo esse contexto que Jesus ensinou, a sua passagem aqui na Terra, a sua ressurreição e ascensão, até que a pessoa tinha condições realmente de dizer sim, eu quero ser batizado. E o final do catecumenato era o batismo desses novos cristãos. E os dogmas também, essas questões sobre comer carne, tomar sangue, circuncisão, várias questões também foram definidas e foram colocadas nesse período. Então você percebe que a igreja continuou se estruturando, apesar das perseguições tanto dos judeus quanto do Império Romano. E por que eu falei dessa tetrarquia? Porque Constâncio Clório morre e vai deixar o seu filho. Ele era então o imperador César, ele vai deixar seu filho, que era o Augusto, como novo imperador na parte ocidental. No próximo encontro, eu vou falar então da importância de Constantino e a estruturação da igreja como a gente conhece hoje, tá bom? Então, até lá e a gente se vê no próximo encontro. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.